Beatles na área e hoje eu vou falar o que eu achei de Beach Bugs. Ou seja, hoje eu vou fazer um veredito do Beach Bugs. Beach Bugs, pra quem não lembra, é um desenho baseado nas músicas dos Beatles. Na verdade, que tem as músicas dos Beatles e que está disponível na Netflix. É uma série original da Netflix. Então, eu assisti Beach Bugs e logo quando lançou eu falei que iria fazer um veredito mais pra frente assim que eu assistisse. E eu assisti. E esse agora é meu veredito. Bom, algumas informações meio óbvias caso você não tenha assistido Beach Bugs é que a abertura de Beach Bugs é a música All You Need Is Love. É bem bonitinha a abertura e apesar de All You Need Is Love ser bem brisadinha assim, é bem legal porque é uma das músicas que as pessoas mais conhecem dos Beatles, então nada mais justo. Bom, eu assisti na Netflix pra ver quais eram os problemas que aconteciam na série, afinal a série é da Netflix. Então, na plataforma do Netflix, são 2 episódios por episódio. Calma, deixa eu explicar. Ele tá dividido em um episódio grande de 25 minutos, mais ou menos, e cada episódio mesmo, cada historinha, são metade desse tempo. Então, em cada 25 minutos tem duas historinhas pequenas. Essas historinhas têm aproximadamente 12 minutos, mais ou menos. Algumas críticas que eu tenho pra falar é que os personagens, eles são apresentados aos poucos. Você vê a história, mas às vezes você nem conhece os personagens direito. E apesar de ser várias historinhas em cada episódio, você tem que assistir numa ordem. Porque alguns elementos que foram apresentados pra você, eles vão reaparecer e não vai ser explicado. Os episódios, eles não funcionam em português. Ou você tem que saber inglês, ou você tem que saber o que está acontecendo na música, saber a letra da música. Porque a legenda da Netflix não existe nas horas das músicas. Então, você tem que conhecer a história da música ou saber inglês. Então, provavelmente para uma criança brasileira, para você colocar ela para assistir Beach Bugs, não vai dar certo. Ela não vai entender as referências, principalmente nas músicas, assim. Porque às vezes na música vai falar do personagem e tudo mais, só que não tem legenda. E se for uma criança que, mesmo que saberia ler a legenda e não saber de inglês, também... Porque assim, as músicas são em inglês e não tem legenda, então já não funcionaria para uma criança que não sabe inglês e não sabe ler. E se for para uma criança que sabe ler, não tem a legenda, então nas horas das músicas ficou bem ruim, assim. E algumas piadinhas também não funcionam em português. Por exemplo, no episódio de Penny Lane, eles falam de Penny Lane como se fosse a terra das moedas, de Penny. E se você não sabe que Penny é moeda, ou se você tá vendo dublado, eles falam moeda, então você não vai assimilar com Penny, sabe? O Beach Bugs na Netflix tem 2,5 estrelas, então ele é bem mal avaliado. Deve ser exatamente por conta desses problemas, né? E pelo fato também de ser para um nicho muito pequeno. Porque as histórias, elas se passam em torno da música, então meio que você entende a piada se você souber a música. Tem poucas referências especificamente dos Beatles dentro da história, como por exemplo, apareceu acho que em 2 episódios, que seria uma referência ao Octopus Garden, que lá na série tem um polvo num jardim, então essa seria uma referência. E em um dos episódios aparece o Submarino Amarelo, então é outra referência, mas são pouquíssimas referências visuais aos Beatles. Outra referência são os campos de morango que tem ali no jardim. Todo episódio tem uma música, apesar de nem todo episódio ser cantada a música por um famoso. São poucos episódios que tem a participação especial, apesar de quando eles venderam a série, eles terem vendido bastante forte isso. Então não é todo episódio que você vai conhecer um cantor, mas também não perde a graça você não conhecendo. Isso é o mínimo dos problemas. Tem um problema também, mas já na segunda temporada, que aparece um personagem com uma máquina, que essa máquina foi criada no episódio que passou depois, na ordem se você for seguir na Netflix. Então, você tinha o episódio da criação dessa máquina depois que essa máquina foi apresentada, e isso foi um pouco estranho para a série. E uma nota também é que
volta e meia aparece algum personagem aleatório, que seria o personagem criado para os cantores famosos que fazem participação na série. A Netflix também tem um especial de Ano Novo, que é com a música I Will Belong, que é mais ou menos com 2 minutos e é bem bonitinho. Bom, cada temporada tem 3 episódios, então em teoria tem 26, porque é 2 episódios por episódio, como eu disse. Bom, agora o que falar dos personagens? O Jay, ele é um personagem meio chatinho no começo, mas depois você acaba se acostumando com ele. E ele é todo aquele estereótipo de menininho, descolado e esportista. O Crick, ele é aquele nerdinho que faz invenções e é todo tímido. O Walter é uma lesma que ele é meio artista e todos os complexos de inferioridade é dele. A Buzz é aquele personagem para retratar as crianças um pouco menores, então ela tem a vozinha um pouco mais aguda e todos os medos tá nela. E a Kumi seria aquele personagem feminino mais forte, aquela que sempre consegue lidar com os problemas e juntar todos eles. Os personagens, eles têm essas características bem marcantes, que é provavelmente para a criança se identificar com algum deles pelo menos. Eu me identifiquei com o Walter, vai saber por quê. Dos personagens secundários, eu vou falar dos 2 que eu achei mais bacanas e mais legais, que são o Morgs e o Bulldog. O Bulldog é super estereótipo de cachorro Bulldog, assim, ele é todo... E o Morgs, ele é muito bom porque ele é um bicho pau, então as pessoas vão falar com ele, vai procurar ele, mas não consegue olhar pra onde ele tá, porque ele sempre tá camuflado, sabe? Porque ele é um bicho pau, então ninguém acha onde ele tá. E ele tem esse complexo de inferioridade porque as pessoas não conseguem ver ele, assim. É muito bom. E um bônus, é claro, pro Walter nas festinhas que tinha aqui de fantasia, ele indo de Elvis é maravilhoso. O Walter de Elvis é o bônus do Beach Bugs. Em comparação das 2 temporadas, a primeira e a segunda, eu preferi muito mais a segunda, que a segunda ela é um pouco mais engraçada, ela tem mais referências adultas, assim, e é um pouco mais legal, porque, querendo ou não, Beach Bugs é aquela série em que o pai que gosta de Beatles vai colocar o desenho pro filho assistir, sabe? Então, a segunda temporada é bem melhor. Principalmente os últimos episódios, assim, vai ficando melhor e aí acaba, você fala, acabou agora? Como assim, sabe? Agora que tava ficando bom. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do meu veredito de Beach Bugs e assim que sair novos episódios eu posso fazer mais vereditos desses episódios e acho que é isso. Não deixe de me seguir nas redes sociais e vejo vocês no próximo sábado. Tchau!